Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast. Hoje falaremos um pouco mais sobre a história de 1932. A exposição já ocorre desde o dia 31 de agosto, há quase um mês. Hoje, dia 2 de outubro, dia da cessação das hostilidades. Estão aqui conosco o senhor Fábio Durso, que além de associado é colecionador de objetos históricos e já esteve conosco no primeiro podcast. O senhor Rodrigo Gutenberg, um grande pesquisador da história de 1932. O comendador Luiz Fernando Marcondes, vice-presidente da diretoria executiva. E o Dr. Carlos Romagnoli, presidente da diretoria executiva da Sociedade Veteranos de 32. Hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a história do movimento em 1932 e também falar um pouco mais da nossa exposição, Epopeia de 32, Legado Democrático Paulista. Eu vou pedir para o senhor Fábio fazer as considerações iniciais dele. Boa noite a todos. Hoje, 2 de outubro, é um dia emblemático, porque é a cessação das hostilidades da Revolução de 32, né? Foi quando São Paulo assinou um armistício com o governo federal, depondo armas. São Paulo depôs as armas, mas conseguiu a nova Constituição. Então, é uma data a ser não rememorada, mas comemorada. Então, vamos falar sobre a exposição de 32 também hoje, como está sendo o balanço dela, né, que está ocorrendo lá no Obelisco. E assim, é um prazer estar aqui com todos de novo, né? Ótimo. Senhor Rodrigo, suas considerações iniciais. O senhor, eu não tinha falado anteriormente, o senhor participou ativamente da coordenação e execução do projeto da nossa exposição. Então, o senhor vai ter muita coisa para contar para a gente. Suas considerações. Olha, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais nessa data emblemática, né? 90 anos, né, da cessação das hostilidades da Revolução de 32, 2 de outubro de 2022. E a gente está comemorando de uma forma absolutamente linda com essa exposição que está fazendo grande sucesso, e eu acho que de uma vez por todas, agora no século XXI, a história da Revolução de 32 parece que realmente foi resgatada. Claro que eventos anteriores aconteceram, mas essa exposição, o que eu estou vendo, o acesso das pessoas, as pessoas falando sobre isso e tal, claro que daria para aumentar ainda mais essa propaganda, né, sobre esse evento, né, falar sobre essa exposição, daria ainda para a gente trazer mais gente, mas o resultado que a gente já tem até agora é sucesso absoluto. Então eu fico muito feliz de, nessa data tão importante, poder comemorar isso também, né? Muito obrigada. Comendador Luiz Fernando, suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Que nem todos já falaram, tanto o Fábio como o Rodrigo, data importantíssima da história de São Paulo e da história do Brasil, 2 de outubro. Referente à nossa exposição, está sendo um sucesso. Quem não veio, venha, porque ainda tem tempo, tá? Vai ficar até o final do mês. Tá assim, maravilhosa, um monte de gente vindo, toda a diretoria está lá revisando o tempo inteiro. Vocês vão poder fazer uma visitação, não percam isso. Eu vou dar um spoiler no comentário do comendador, mas é importante também a gente frisar, foi resolvido pela coordenadora do projeto que poderia acontecer isso. Nós vamos ficar com a exposição até o dia 2 de novembro. Como o sucesso está sendo grande, ela vai ter mais alguns dias, então, como disse o comendador, não deixem de vir. Dr. Carlos Romagnoli, suas considerações iniciais. Bom, dizer que para a gente é uma alegria poder ver as pessoas visitando o Obelisco, poder ver as pessoas tomando conhecimento mais profundo do que foi a Revolução de 32, parabenizar principalmente o Rodrigo Gutenberg, que foi um dos responsáveis pelo sucesso que está acontecendo. O Rodrigo, que eu reputo, um dos maiores conhecedores da história de 32, sem dúvida alguma. A gente tem muito prazer em tê-lo na nossa equipe, trabalhando par e passo conosco. Então, só agradecer às pessoas por estarem prestigiando a nossa exposição.
Bom, no nosso podcast anterior, nós falamos um pouco sobre a Sociedade Veteranos de 32, falamos brevemente sobre a exposição, até para não dar, para as pessoas ficarem curiosas para virem ver, já passou um mês, então o senhor Rodrigo, como pesquisador de 32, como tendo trabalhado no projeto, trabalha nas oficinas que nós temos aqui, ele vai comentar logo mais. Senhor Rodrigo, como foi participar da execução do projeto da exposição? Olha, a primeira sensação que eu tive, né, as primeiras sensações que eu tive quando surgiu esse convite, essa oportunidade também, esse ensejo, né, porque é um conglomerado de coisas, ao longo dos anos a gente vem tentado fazer coisas juntos, porque não é de hoje que várias pessoas, entre eles os senhores mesmos, vêm tentado fazer coisas relevantes para a memória da Revolução de 32, porque esse é o resultado que todo mundo quer aqui, enaltecer a história daquelas pessoas que deram tudo que tinha, né, naquele movimento. E a gente tem tentado fazer diversas coisas, né? E quando surgiu essa oportunidade, então vai acontecer essa exposição, esse projeto tão sonhado, tão bonito, que as pessoas aqui, vocês sabem muito bem, envolvidas nisso, quiseram fazer acontecer. E aí, quando a gente viu tomando corpo, que surgiu a data, que viu, foi uma alegria completa, porque a gente parou a nossa vida só para se dedicar a construir isso, para fazer isso acontecer e colher esses frutos que a gente está colhendo aí, de ter esse tanto de gente indo visitar. Porque, olha, claro que se a gente se comparar em números com outras exposições, às vezes pagas, até outros museus, pode ser que outras tenham um número maior, sim, de acesso, mas a nossa não há como negar que está sendo um sucesso, sim. As oficinas, já, não sei se eu já posso falar, Jana, senão já falo agora sobre as oficinas, né? Eu fiquei responsável por uma oficina cultural, que aconteceu já nesses últimos dias, 21, 22, 28, 29 de setembro, né? Fiquei lá durante todo o dia no Obelisco, das 9 às 17, oferecendo uma oficina de 50 minutos. Eu atendi algumas pessoas, né? E essa oficina, teoricamente, ela tinha como intuito abordar aí a história da carta no mundo e a sua importância na sociedade. E aí, claro que tendo como objetivo específico, né, desenvolver o estudo das correspondências feitas na Revolução de 32. Então, é um objeto muito específico relacionado a cartas e que eu tornei isso, modéstia à parte, de uma maneira gostosa de ser aceito e, naturalmente, ser compreendido. Então, a gente pôde comprar um material para poder fazer isso, papel sulfite, envelope, lápis, caneta, cola, borracha, né? Enfim, fizemos até um carimbo do MMDC e aí a gente pôde, então, com esse material, aplicar o ensino da Revolução de 32 de uma maneira diferente, lúdica, pedagógica. E a gente falou das cartas, e, enfim, o objetivo em relação a isso está sendo alcançado. Temos mais datas esse mês agora de outubro com essas oficinas culturais. Vale lembrar que serão todas as terças e quintas, e a Renata, nossa museóloga, também dará oficinas, né, aos sábados e domingos, tá? Depois a gente dá mais informações sobre isso. Nos procurem, estamos todos os dias no Obelisco atendendo o público. Muito importante. Inclusive, eu imagino, né, principalmente para os jovens, a oficina de cartas deve ter sido algo sensacional, justamente porque não é mais algo em uso, né? Então, as crianças hoje já nascem com o celular na mão. Então, isso explica o sucesso da oficina. Exato, essa é a chave. Exato, esse é o ponto. Por isso que é tão legal. Exatamente. Agora, o senhor também participou, nós temos alguns painéis na exposição que tem alguns dados, uma linha do tempo, até o Dr. Carlos Romagnoli já comentou sobre isso no nosso podcast anterior. O senhor participou também da feitura dessa linha do tempo com as suas pesquisas? Sim, claro. Era algo que eu já havia feito há muito tempo, de como você fragmentar e entender os pontos mais importantes da Revolução de 32. Então, quando me deram a ideia, me falaram que iam fazer os painéis, né? A gente lá montou um grupo com alguns técnicos, inclusive, né? E aí as pessoas apresentaram este modelo, este projeto, este layout. Então eu falei, olha, que maravilha, eu consigo criar pequenos textos, né, pequenas pílulas históricas e ir montando uma linha do tempo para que seja aplicada literalmente no painel, para que as pessoas possam ler. E aí eu fui e fiz a minha parte de poder fazer essa linha histórica desde o início da República do Brasil, né, em 15 de novembro de 1889, até aí os anos finais da Revolução de 32, que, digamos assim, hipoteticamente em 1934, com
com a ascensão da nova Constituição. Então nós temos uma linha do tempo de 1889 a 1934, com imagens, textos sucintos, bem pensados para que sejam captados por qualquer pessoa que leia aquilo, né, e saiam naturalmente de lá com conhecimento sobre a Revolução de 32. Então houve também uma pesquisa iconográfica, sempre se atentando às fontes das fotos, quem eram os personagens, e assim eu fiz essa parte e alguém foi lá e criou os layouts lá e tal. É porque a equipe grande que trabalhou, eu não lembro o nome de todo mundo, né, mas tem a pessoa lá que foi lá e fez no computador e ficou bonito pra caramba aqueles painéis. Quando a gente viu assim, foi uma emoção chegar assim, né, a gente poder montar lá. Foi mesmo, os painéis estão realmente lindos. Eu imagino que o senhor também tenha participado em conjunto, na hora da montagem especificamente, com o senhor Fábio Durso, que apresentou, nos emprestou diversos objetos de época. O senhor Fábio já falou no podcast anterior sobre a espada. Qual objeto mais o senhor tem? Hã? Facão. Facão, me desculpe. Qual objeto mais o senhor tem ali de importante, de relevante e de raro, para falar um pouquinho para a gente? Olha, Rodrigo, uma pergunta para o Fábio? Sim, para o Fábio. Então tá bom. eu comentei no podcast anterior, mas vou comentar de novo. Ali, a sequência dos objetos mostram toda a evolução da Revolução de 32. Desde os objetos usados em trincheiras até os objetos que eram vendidos para a população civil para dar suporte à Revolução como um souvenirs da Revolução, medalhas e tal. Tem os capacetes da Revolução que mostraram uma industrialização muito rápida da transformação de uma indústria de panela numa indústria bélica de fabricação de capacete. As munições que eram fabricadas também no Brasil para fuzil e outros explosivos que foram feitos aqui. Mas aí o Rodrigo me oportunizou o convite de levar essas peças, porque como colecionador eu adoro que minhas peças sejam expostas, que as pessoas vejam e saibam o que era, né? E o Rodrigo me convidou para levar essas peças lá e deixar a mostra essas peças. Para mim foi uma honra muito grande. Agora, o Rodrigo também conhecendo as peças, ele pode até especificar melhor o que tem dessas peças lá, né? Importante isso. Até é importante também a gente falar que todos nós temos objetos pessoais expostos na exposição. O Dr. Carlos Romagnoli tem também documentos raros ali expostos. Se o senhor quiser falar um pouco sobre isso, Dr. Carlos. Bem da verdade, eu acho que esse podcast, que é a estrela desse podcast, é justamente o Rodrigo Gutenberg, que, como eu disse, é uma das maiores autoridades no assunto. Ali eu tenho o certificado do Ouro para o Bem de São Paulo, que foi a doação que meu pai fez de uma aliança de casamento, tenho munição, capacete, enfim, alguns pertences assim. Vou trazer aqui, vou aproveitar a oportunidade para mostrar meu pai na porta do quarto RI, aliás. Muito me orgulho sim, o Rodrigo Gutenberg tem meu pai tatuado numa parte do braço e o seu Geraldo Faria Marcondes na outra, que é avô do Luiz Fernando. Até nós falamos sobre eles, né, no nosso podcast anterior. Vamos voltar ao senhor Rodrigo. Hoje é 2 de outubro, cessação das hostilidades. O senhor sabe dizer aonde ela foi firmada, essa cessação das hostilidades? O senhor pode falar um pouquinho mais profundamente sobre o 2 de outubro? Um pouquinho mais, tá. Bom, gente, o fim da Revolução de 32, que comemora-se hoje 90 anos, e uma coisa importante, se alguém estiver ouvindo aí, se alguém lhe disser que na Revolução de 32 São Paulo se rendeu, educadamente corrija a pessoa, porque São Paulo nunca se rendeu. O que aconteceu, na verdade, nessa data, em 2 de outubro de 32, foi a suspensão da guerra, das hostilidades, né? E isso depois foi seguido de um armistício. Isso quer dizer, então, que criaram um documento chamado Protocolo de Cruzeiro. E com este documento, ambos exércitos combinam, né, determinados fatores e decidem colocar isso em prática. E, naturalmente, era para pôr fim à guerra. Não houve a capitulação de São Paulo. São Paulo não foi conquistado, né, totalmente. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi esse armistício, né, sendo bem simples, né?
Então, mas isso acontece de uma maneira um pouco conturbada. Há várias maneiras, há várias linhas históricas que a gente pode perseguir e tentar compreender o que aconteceu com esse armistício, com esse fim da Revolução de 32. Mas as linhas mais importantes geralmente as que eu tenho proposto, para que a gente possa, então, entender oficialmente o que aconteceu. Né? E oficialmente o que aconteceu. O exército constitucionalista, ou seja, o exército paulista, já estava indo mal no final de setembro, né? As cidades sendo dominadas, e naturalmente isso iria gerar esta capitulação, que não ocorreu de fato. Por que não aconteceu? Porque alguns militares da força pública do estado de São Paulo, vendo que São Paulo iria brevemente cair incondicionalmente na mão do governo provisório ou ditatoriais, né, ele então decide começar a fazer tratativas entre militares do próprio exército constitucionalista a fim de pôr fim à guerra. Né, falou, olha, vamos tentar fazer um armistício com eles, fazer um acordo, porque não vai dar, realmente a gente está indo mal, e mostrava o motivo, e todo mundo sabia, e essas pessoas não queriam, né, seguir as ideias do Herculano de Carvalho, que era comandante da Força Pública, que queria propor esse fim da guerra com o governo provisório. Então ele tentou, no livro dele, né, A Revolução de 32, tal, publicado em 32 ainda, com a ajuda de vários outros oficiais que escreveram junto, todo mundo sabe isso, não é só o livro do Herculano de Carvalho, ele traz vários dados de várias conversas que ele teve tentando fazer isso, né, fazer com que os paulistas aderissem a esse fim da guerra pacificamente, mas ele encontrou muita resistência. Então, ele não conseguiu o seu intento, e aliás, o apoio maior que ele precisava era do governador Pedro de Toledo, do governo do estado de São Paulo. Ele era o chefe da Revolução Leonina, somente com a aquiescência dele, não é? Ou pelo menos ele tendo ouvido os outros militares, é que ele sim daria esse aval de poder fazer esse acordo, esse armistício. Mas o próprio governador Pedro de Toledo, ou seja, o próprio estado, não concordou. Porém, o Herculano de Carvalho faz uma manobra, né, irregular, ilegal, e vai até o governo provisório, não é? E faz um acordo separado. Não é? Então, ele faz esse acordo e, naturalmente, a partir de 28 de setembro, ele passa a retirar as tropas da força pública, que é a que ele tinha sob comando. Ou seja, 11 mil homens. Então, ao longo de 28 de setembro até 2 de outubro, passam a voltar esses 11 mil homens para São Paulo, e já no dia 2 de outubro, ele passa a prender os paulistas que não estavam de acordo com o fim da guerra. O próprio governo Pedro de Toledo e todo o seu secretariado entregou o cargo. Senão eles seriam presos, como foram, em seguida, porque eles lançaram ainda uma nota dizendo que não tinha nada a ver com aquelas ideias que estavam sendo pregadas e colocadas em prática ali, sobretudo pelo Herculano de Carvalho, que já foi nomeado em seguida o governador do estado de São Paulo, você viu onde ele acabou ficando, né? Então, a Revolução de 32 acaba dessa maneira. Do ponto de vista de alguns, é como uma traição do Herculano de Carvalho, do ponto de vista de outros, ele não tinha mais o que fazer, foi até bom que ele fez isso mesmo, porque ia morrer mais gente, destruir mais cidade, um bombardeio que estava sendo cada vez mais intenso. E a guerra termina dessa maneira, com a ideia do Herculano de Carvalho indo lá e retirando a tropa e acabando, então, desmoralizando todo o exército constitucionalista. Se é certo ou errado, isso vai da opinião de cada um, mas é assim que acaba a Revolução de 32 e não com a capitulação de São Paulo. Ótimo, ótimas informações. Isso tudo, as pessoas que visitarem a exposição ainda até o dia 2 de novembro, elas conseguem saber tanto dos monitores, que o Dr. Carlos também já havia dito, nós falamos no podcast anterior, que existem monitores diariamente, das 9 às 17 horas, de terça-feira a domingo. Eventualmente, o senhor já disse que está lá, normalmente a maioria dos dias. Isso tudo para quem quiser se aprofundar nos temas que estão expostos nos painéis. O senhor dá uma aula como essa? Olha, eu adoro falar sobre esse tema. Se eu encontrar alguém no ponto de ônibus e a pessoa quiser conversar sobre isso, eu vou conversar com ela. Se uma pessoa me mandar uma mensagem pela internet, eu atendo essa pessoa e converso com ela sobre isso. E aí eu tento fechar e fazer amizade, círculos e trocar ideias e informações para aprender e também ensinar 32 de diversas maneiras. Então, quando a gente tem essa oportunidade de, oficialmente, com aparato, com apoio, não é? Com recurso, de poder pregar a Revolução de 32, pregar que eu digo é ensinar, né?
a gente tem que tratar como um objeto, uma disciplina histórica, uma disciplina. Então, é assim que tem que ser tratado. A gente trata dessa maneira, sempre observando a pedagogia, observando a isenção, né, do pesquisador, do historiador, para que não fale besteira, né, a gente consegue, então, incutir. E, ao longo dos dias que eu tenho ido no Obelisco, como tem aumentado as visitas lá, eu tenho feito mais amizade, conhecido mais gente, naturalmente. Esse é o resultado da exposição, é vencedor único, né? São Paulo. Muito Ótimo, bem. maravilha. Nosso tempo já está acabando, então eu peço ao senhor Rodrigo, o senhor convidar a todos ainda a conhecerem a exposição e dar as suas palavras finais. Bom, eu, então, mais uma vez aqui, entusiasticamente convido as pessoas que estão nos ouvindo a nos procurarem, a irem à exposição, a fazer amizade, trocar ideias, acrescentar coisas boas um no outro, para que a gente possa, então, continuar falando sobre a história de São Paulo, sobre os diversos aspectos e, sobretudo, 32. A exposição vai ficar lá até o final, até o início do mês que vem, mas não para por aí não, porque o Obelisco vai continuar aberto, o MMDC vai continuar trabalhando, e a gente está aqui para atender todo mundo, poder ajudar em pesquisa, e é isso, né? Porque o nosso intuito é ter uma sociedade saudável, né? E a história é um dos alimentos que são substanciais para a saudabilidade do nosso povo. Muito obrigado. Perfeito. Inclusive, vou repetir o e-mail para grupos, para escolas que queiram fazer agendamento. Comunicação, comunicacau@mmdc.org.br. O nosso WhatsApp, 11 947 16 80 50. Comendador Luiz Fernando, sua despedida. Bom, nós, da diretoria da sociedade, estamos extremamente felizes com a exposição. Que nem o Rodrigo falou, o próprio Romualdo, ele já estava pensando uma coisa, a gente vai fazer vários eventos. Venham ver a exposição, um momento tão importante, onde São Paulo, nossos heróis de 32, escreveram a história do Brasil. Aproveitar, deixar um abraço a todos, uma boa noite. Esperamos vocês lá no Obelisco. Venham nos visitar. Com certeza. Senhor Fábio Durso, suas considerações finais. Só congratulando com a Sociedade de Veteranos de 32, porque essa exposição é um marco para São Paulo e para a memória da Revolução de 32. Cumprimentar o presidente Romagnoli, o vice-presidente Luiz Fernando Marcondes, a doutora Genai, o Rodrigo, que me deu essa oportunidade das minhas peças serem vistas, e como já falou o Rodrigo, repetir um lema da Revolução de 32. Com essa exposição, São Paulo vence. Quem vence é sempre São Paulo e a memória de 32. Maravilha, São Paulo vence. Doutor Carlos Romagnoli, sua despedida. Agradecer primeiramente ao nosso querido deputado estadual, agora, infelizmente, ex-deputado estadual, Arthur Duval, que oportunizou a realização dessa exposição, que acreditou na história de São Paulo e na Sociedade Veteranos de 32. E a todas as pessoas que estão visitando a nossa exposição. Estamos muito felizes com ela. Certamente outros projetos virão em breve. Um abraço para todos. E nós podemos contar que faremos outras edições desse podcast, ensinando um pouquinho mais sobre a história do movimento constitucionalista? Sem dúvida alguma, podem esperar. Para nós é um prazer poder difundir um pouquinho da Revolução de 32, um pouco da história de São Paulo, tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Perfeito. Venham todos, visitem a exposição Epopeia de 32, Legado Democrático Paulista. A todos uma boa noite e nos vemos no próximo podcast.